Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, sobre a nossa disciplina, eu pensei da gente fazer uma conversa aqui rápida sobre o caminho ou os caminhos que levam até o século XX, né? Então, acho interessante que a gente pense um pouquinho sobre o século XIX rapidamente, né? Para a gente caminhar para o século XX. Então, algumas coisas para se considerar ou a se considerar acerca do século XIX, que é um século turbulento na Europa, também na América, né? Mas como a gente vai falar um pouco mais sobre Europa, é um século turbulento, com alguns estados nacionais se formando, com mudanças de território, mudanças de mapa, a organização dos trabalhadores, né? Se vendo como classe, lutando pelos direitos, né? Tentando escapar dos abusos que eles sofriam. Há também um interesse muito grande na conquista de novos territórios, então o imperialismo se expande. E também a gente vê que é um período em que as tecnologias começam a aparecer, né? Há um embrião de tecnologias que surgem aí, que vão aparecer mais ainda no começo do século XX, como avião, por exemplo, tanque de guerra. Então, é um período de muitas transformações e de muita inquietude, de muita insegurança. E nisso, a gente vê a música também passando por todo esse rebuliço, procurando novos caminhos. Então nós viemos de uma tendência meio unificadora das artes, em que os artistas têm um modelo, um caminho, um veio a seguir, e aí a gente vai desembocar no século XX, que começa a dispersar, né? Vários caminhos, vários fluxos, né? As soluções, as escolhas artísticas vão ficando cada vez mais individualizadas. Outra coisa também interessante que eu acho que a gente pode considerar é o interesse pela estética, né? Antes a arte era muito uma busca pelo belo, e agora a arte ela já é a busca por uma inquietação, às vezes por um confronto. E também a arte fala muito agora da subjetividade, né? Um processo do sujeito, dos seus sentimentos, das suas angústias, da forma como ele vê o mundo, da forma como ele se vê. Então isso tudo vem sendo mudado, esses caminhos vão surgindo do final do século XIX para o XX. E aí o que a gente vê nessa virada, o que acontece de interessante? Uma coisa interessante que eu acho é essa busca do romantismo, né? No final do romantismo, essa busca por criar uma coisa nova que acaba sendo limitada pela tonalidade e pela forma. E aí o que acontece nas composições? Os compositores se interessam muito em fazer novas formações de orquestra. Geralmente as orquestras são ampliadas e também a inserção de novos instrumentos, principalmente instrumentos de percussão. Então há uma ansiedade de se explorar o mais possível as possibilidades que eram dadas dentro dessa forma e dentro dessa estrutura tonal, né, do final do século XIX. E aí eles usam isso, se aprofundam nisso, exploram isso o mais possível no limite que era dado pela tonalidade e pela forma. E aí começam a surgir algumas pessoas que escapam, né, disso. E aí, dentro da história da música, o grande marco é Debussy com o Prélude, né? Então, é uma peça que escapa às vezes da noção de tonalidade, né? A gente fica um pouco perdido, né? Para onde ele está indo, e também marca pela nova forma de lidar com a falta de forma. Não fica muito bem estabelecido, né? Como que ele vai construir a peça. É um vai e vem, uma certa fluidez que não define muito bem uma forma.
Então nós temos como marco, nesse período, o Debussy com essa peça dele, que parece ser, né, é o que vem sendo trazido como pontapé inicial para a gente começar a entrar nas grandes transformações do século XX. E aí eu acho que seria legal a gente pensar nessa coisa de que o século XX abre muitos caminhos, né? Muitas novidades artísticas acontecendo ao mesmo tempo. Dentro do teatro, dentro das artes plásticas, na música, não há mais uma linha condutora, um fio condutor de uma arte que segue um padrão, né? A diversidade vai dominar a partir do século XX, né? E tem sido assim até hoje. E também uma arte que inquieta, uma arte contestadora, que não é para ser bela. Muitas vezes não é para ser bela, às vezes é, né? Mas muitas vezes não é para ser bela, mas é para inquietar e para deixar a gente até de uma certa forma angustiado. É isso aí.